A gente é o segundo país do mundo que mais faz cesariana, atrás apenas da República Dominicana. Mas nem sempre vai ser a melhor opção, porque a cesárea tem riscos. Mas o principal medo das mulheres que vão fazer cesárea é o pós-operatório, né? Imediatamente depois da cirurgia, a mãe vai ser levada para recuperação, vai ser monitorada por algumas horas, até começar a mexer ali as pernas. Fica sempre com o bebê e com o marido nesse momento. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Médico da Mulher. Sou o Dr. Diego de Marco, ginecologista obstetra, e hoje vamos falar sobre algo muito importante, principalmente aqui no Brasil, né? A cesariana. O que você precisa saber sobre esta forma de nascimento, principalmente se você está na dúvida se vai optar por fazer uma cesariana ou se vai tentar o parto normal. Vou explicar como é que ela é realizada, o que esperar no pós-operatório, enfim, daqui você vai sair muito mais informada para uma escolha consciente. Se você ou alguém que você conhece está considerando fazer uma cesariana, este vídeo vai trazer informações valiosíssimas para uma decisão informada. Então, já deixa aqui o seu like, te inscreve aqui no canal e não te esquece de compartilhar este conteúdo com todas as grávidas que você conhece. Vamos começar pelo começo, né? O que é a cesárea ou cesariana? É uma cirurgia obstétrica onde o bebê nasce por meio de uma incisão no abdômen e no útero da mãe, em vez de passar pelo canal do parto. Embora seja uma cirurgia muito comum, é um procedimento complexo que requer cuidados especiais. E quais são as indicações para a gente fazer uma cesariana, né? A gente pode ter indicações maternas e indicações fetais. As maternas é quando a mãe tem alguma alteração, alguma doença que faça com que seja necessário interromper a gestação de uma forma mais rápida, não dá para esperar um trabalho de parto, ou que ela não possa ter um trabalho de parto por algum problema no útero, por exemplo. Então, quando ela tiver com uma pré-eclâmpsia descontrolada, por exemplo, pode ser necessário que a gente faça a cesariana. Quando ela tiver uma cicatriz no útero prévia, como por exemplo uma cirurgia por retirada de miomas, também pode ser de risco ela ter o parto normal, as contrações, então a gente vai indicar a cesariana. Mas o mais comum é que a gente faça por motivo fetal. Por exemplo, o bebê está sentado, o bebê está com algum problema de crescimento, cresceu demais ou cresceu de menos, apresentou sinais de sofrimento fetal. Nesses casos, obviamente, a cesárea vai ser a alternativa mais segura para o nascimento. Também tem as alterações que não são nem do bebê nem da mãe, né? As alterações placentárias, alterações de cordão umbilical, prolapso de cordão, placenta prévia, placenta creta. Tem algumas situações que todas elas têm vídeos aqui no canal específicos, tá? Que vão fazer com que seja necessária a cesariana. E no Brasil, um outro motivo muito comum de cesariana é o desejo da mãe. A gente é o segundo país do mundo que mais faz cesariana, atrás apenas da República Dominicana. E a maioria dos casos, né, não é porque no Brasil acontecem mais complicações que precisam de cesariana. Na maioria das vezes é porque as mulheres escolhem a cesariana por medo da dor, por desconhecimento mesmo, porque todas as amigas tiveram cesárea, então se sentem mais confortáveis em fazer a mesma coisa que as amigas. Mas nem sempre vai ser a melhor opção, porque a cesárea tem riscos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, que são os 7 maiores riscos da cesariana, convido você a assistir também. E como é feita a cesariana? Bom, antes da cesariana, a gente precisa fazer alguma preparação. A gente vai fazer os exames, né? A gestante é mais fácil, porque a gestante sempre já tem os exames de sangue feitos no próprio pré-natal. Mas qualquer cirurgia, a gente faz algum exame de sangue antes para ver como está a saúde do paciente a ser operado. Na maioria das vezes, a cesárea vai ser programada por antecedência, a gente pode também fazer a consulta com o anestesista, a consulta pré-anestésica. Mas existem as cesáreas de emergência, né? Um descolamento de placenta, por exemplo, ou sofrimento fetal. Nesses casos, a gente vai pular algumas etapas pré-operatórias. Qual que é a anestesia mais comum para cesárea? É a raquianestesia. Existe a possibilidade de fazer peridural, que é parecida, né, com a raquianestesia, mas normalmente vai ser escolhida a raquianestesia, que tem uma anestesia melhor. Ela vai fazer com que a mulher pare de sentir da metade para baixo do corpo. Então ela não vai sentir a dor, mas ela vai continuar acordada. Em raros casos, a gente vai fazer anestesia geral, quando, por exemplo, não pegou anestesia na coluna, ou então quando é uma emergência, tão emergência, que é mais rápido fazer a mãe dormir para a gente poder tirar o bebê o quanto antes. E como é feita a cesariana? Bom,
primeiro a gente vai fazer uma incisão horizontal, né, no abdômen, a incisão que a gente chama de Phanestil, é o nome do médico que descreveu essa técnica. Ela fica logo acima do osso do pubis, aquele osso da perereca, um pouquinho acima, mais ou menos na linha onde começam os pelos pubianos, a gente vai fazer o corte. Em alguns casos, muito raros, é necessária uma incisão vertical, aquelas mediana e infraumbilical que a gente chama. Mas normalmente aqui do Brasil não vai ser necessário, porque a gente acaba tendo tanta experiência com a cesariana que a gente consegue fazer a cesárea rápida mesmo com o corte de Phanestil. Depois que a gente abriu ali, abre a pele, gordura, a aponeurose, afasta a musculatura, a gente abre o peritônio, que é uma membrana que recobre o útero, e aí encontra o útero. Nessa hora, a gente vai fazer uma incisão no útero e lentamente, devagarinho, para não chegar a cortar o neném. Já pensou se a gente vai e corta com tudo? Tem o neném ali embaixo, né? Então a gente vai bem devagarinho, abrindo a musculatura uterina, até que a gente tem uma pinça que a gente abre um buraquinho, tira o líquido amniótico e com os próprios dedos a gente afasta o músculo do útero. Logo a seguir, a gente vai identificar ou tá o bumbum ou a cabeça, né? O médico vai colocar a mão dentro do útero e aí ou o médico ou o auxiliar vai fazer aquela força que a mãe teria que fazer para expulsar o neném, a gente vai fazer aquela força ali na barriga da mãe. Por isso muitas mulheres reclamam que, nossa, senti uma pressão muito forte, apertaram muito minha barriga, porque a gente tem que fazer o neném sair, a força é toda nossa nesses casos. Inclusive eu tenho vídeo que eu explico como é que o médico tira o bebê na cesariana, tanto com a cabecinha para baixo, quanto quando o neném está sentado, tá? Dá uma olhadinha nesses vídeos que é bem interessante. Tiramos o bebê, a gente entrega o bebê para o pediatra. Normalmente, a minha cesariana, eu deixo o pai cortar o cordão umbilical, eu peço para baixar o campo para a mãe ver o neném nascendo. São técnicas que eu uso para fazer com que a cesárea fique um pouco menos cirurgia e um pouco mais perto do que seria um parto normal, porque a maioria das pacientes não fazem por escolha, elas queriam o parto normal e acabam precisando ir para cesárea. Então, para fazer com que não fique uma experiência tão traumática para elas, eu faço dessa forma mais humanizada. Entregou o bebê para o pediatra, aí vem a minha parte de finalizar a cirurgia, né? Tem que dar pontos no útero, depois tem que revisar se alguma coisa ficou sangrando, dar pontos no músculo, depois na aponeurose, que é a membrana fibrosa que segura o músculo, depois gordura e aí finaliza na pele. Geralmente a gente vai usar ou um fio absorvível ou um fio preto que não absorve, mas que ele dá menos reações na pele, então é um fio que eu uso muito também. E a gente vai dar, eu particularmente prefiro sempre fazer um ponto intradérmico, aquele que não aparece, que a mulher tem a impressão de que foi usado cola, tá? Na verdade não é cola, é uma sutura que a gente faz por dentro da pele mesmo. Mas o principal medo das mulheres que vão fazer cesárea é o pós-operatório, né? Imediatamente depois da cirurgia, a mãe vai ser levada para recuperação, vai ser monitorada por algumas horas, até começar a mexer ali as pernas. Fica sempre com o bebê e com o marido nesse momento. A dor vai ser controlada com analgésicos e quando ela conseguir voltar a mexer as pernas, ela vai ser levada para o quarto. Nas primeiras 24 horas, a mãe vai sentir mais dor ali, principalmente quando se mexe. Mas ela vai acabar se incentivando a se mexer um pouquinho mais porque ela vai ter o nenenzinho ali do lado dela, né? O bebê atualmente fica sempre em contato com a mãe. E com o passar dos dias vai cada vez tendo menos dor controlada com analgésicos e a mãe vai voltando à rotina com o bebê. Quais são os cuidados que têm que ser tomados após a cesariana, né? Primeiro, a higiene. Limpeza é fundamental em qualquer cirurgia. Fica alerta a sinais de infecção, como febre, vermelhidão, inchaço, secreção na área do corte, são muito importantes. Tenho vídeos aqui no canal também que eu explico como cuidar da cicatriz, então dá uma olhadinha ali na recuperação da cesárea também. Você vai ter uma informação um pouquinho mais especificada de como cuidar. A recuperação completa depois da cesárea vai de 6 a 8 semanas. E durante esse primeiro período, você vai precisar evitar de carregar peso, dirigir, fazer atividades físicas mais intensas. Principalmente nos primeiros 15 dias, depois você vai começando a ser liberada, até que com 6 a 8 semanas você vai poder fazer tudo que fazia antes da cirurgia. Quanto mais forte for o seu esforço, mais tempo você vai levar para poder voltar a praticar. Quais são as principais complicações? Você vai dar uma olhada lá no meu vídeo sobre os 7 riscos da cesariana, porque aqui eu vou passar rapidamente, tá? Mas vão ser riscos de alterações na cicatriz,
riscos para uma futura gestação, por exemplo, a mulher que tem cesárea, ela tem mais risco de ter uma segunda cesárea, ela tem risco de ter placenta prévia, placenta creta, então tem algumas questões que vão aumentar riscos para as gestações futuras. Mas mesmo assim, muitas mulheres conseguem ter partos normais depois de fazer cesariana, a gente chama de VBAC, Vaginal Birth After Cesarean, que é, traduzindo, parto vaginal após a cesariana. Os bebês que nascem de cesariana, eles têm uma chance maior de apresentar dificuldade respiratória nas primeiras horas de vida, principalmente se for realizada antes das 39 semanas de gestação. Por isso, o Conselho Federal de Medicina, em 2016, proibiu que se faça cesariana por desejo materno com menos de 39 semanas no Brasil. Então, se você quer porque quer fazer a cesariana, só pode depois das 39 semanas. Para a gente finalizar, a cesárea é um procedimento seguro, muito comum, mas como qualquer cirurgia, requer preparação, cuidados pós-operatório e principalmente uma comunicação entre a paciente e o seu médico. Cada caso é único, a decisão de fazer cesariana deve ser baseada numa avaliação cuidadosa das condições de saúde da mãe e do bebê, e se você optar por fazer uma cesariana, escolha bem o seu médico, pois em um caso de complicação no transoperatório, é a experiência do cirurgião que vai determinar o sucesso da cirurgia. Espero que esse vídeo tenha esclarecido suas principais dúvidas sobre a cesariana. Se você gostou, já deixa aqui o seu like, manda para aquelas amigas que estão pensando em fazer essa cirurgia e te inscreve aqui no canal. Até mais!